Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais os que fazemos este percurso, em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse com a tradução da Difusora Bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia 119, estamos no período da realeza e vamos ouvir primeiro livro de Samuel 29, 30 e 31 e Salmo 18. Primeiro livro de Samuel 29. Entretanto, os filisteus reuniram todas as tropas em Afec e os israelitas acamparam por sua vez junto de Ain, que está em Jezreel. Os príncipes dos filisteus marchavam à frente das suas tropas, divididas em companhias de 100 e de 1000 homens. Mas David e seus homens marchavam na retaguarda com Aquis. Os príncipes dos filisteus disseram: "Quem são esses hebreus?" Respondeu-lhes Aquis: "É David, o servo de Saul, rei de Israel, que está na minha companhia há muitos dias e mesmo há anos. Nada tenho a censurar-lhe desde o dia em que se refugiou junto de mim." Irritados contra ele, os chefes dos filisteus disseram-lhe: "Retire-se esse homem, que ele volte ao lugar que lhe marcaste e não venha connosco à batalha, pois pode acontecer que ele se converta em nosso adversário no meio do combate. Pois de que modo poderá ele aplacar melhor as iras do seu amo, senão à custa das nossas cabeças? Não é ele porventura aquele David do qual dançando se cantava: Saul matou 1000, mas David matou 10.000? Aquis chamou David e disse-lhe: "Viva o Senhor! Tu és um homem reto e o teu proceder para comigo no acampamento muito me agrada. Até hoje nada tive a censurar-te desde que chegaste à minha casa, mas não és bem visto pelos príncipes. Retira-te, pois, e vai em paz para não descontentar os príncipes dos filisteus." David disse a Aquis: "Que mal fiz eu? Que achaste de censurável no teu servo desde o dia em que cheguei à tua casa até hoje, para que não possa ir combater contra os inimigos do rei, meu senhor?" Respondeu Aquis: "Eu sei, tu foste para mim como um anjo do Senhor. Mas os chefes dos filisteus é que não querem que vás com eles ao combate. Assim, pois, amanhã de manhã cedo, levantai-vos, tu e os servos do teu senhor que te seguiram, e partireis ao clarear do dia." David e os seus homens levantaram-se de madrugada e regressaram à terra dos filisteus. Estes, porém, subiram para Jezreel. Primeiro livro de Samuel 30. David e os seus homens chegaram a Siclag ao terceiro dia, quando já os amalecitas tinham feito uma incursão no Negueb e em Siclag, atacando e incendiando a cidade. Levavam prisioneiras as mulheres e todos os que ali se encontravam, desde o menor até ao maior. Não mataram ninguém, mas levaram-nos todos cativos para a sua terra. David e seus homens encontraram, pois, a cidade incendiada e as suas mulheres, filhos e filhas levados cativos. Por isso, David e os seus companheiros choraram até não poderem mais. As duas mulheres de David, Ainoam de Jezreel e Abigail de Carmel, viúva de Nabal, estavam também cativas. David afligiu-se em extremo, pois o seu povo queria apedrejá-lo pela amargura de terem perdido os seus filhos e filhas. Mas David achou força no Senhor, seu Deus, e disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: "Traz-me a insígnia do oráculo." Abiatar trouxe-lhe a insígnia do oráculo. David consultou o Senhor, dizendo: "Devo perseguir essa gente? Alcançá-los-ei?" O Senhor respondeu-lhe: "Persegue-os, porque os alcançarás e libertarás os cativos." David pôs-se em marcha com os 600 homens da sua tropa e chegaram à torrente de Besor. Ali ficaram os que já estavam esgotados. David continuou a perseguição com 400 homens, pois 200 tinham ficado para trás, demasiado extenuados para poderem atravessar a torrente de Besor. Encontraram nos campos um egípcio e levaram-no a David. Deram-lhe pão para comer e água para beber, e ainda um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas de uvas. Ele comeu e recobrou as forças, pois passara 3 dias e 3 noites sem nada comer ou beber. David perguntou-lhe: "Quem és e de onde vens?" Ele respondeu: "Sou um egípcio, escravo de um amalecita."
O meu senhor abandonou-me há 3 dias porque caí doente. Fizemos uma incursão no Negueb dos cretenses, no território de Judá, no Negueb de Caleb e incendiámos Siclag. David disse-lhe: Queres conduzir-me a essa gente? Respondeu-lhe o homem: Jura-me pelo nome de Deus que não me matarás, nem me entregarás ao meu senhor, e eu te levarei ao lugar onde se encontra aquele bando. Guiados pelo egípcio, encontraram os amalecitas espalhados por todo o campo, comendo, bebendo e festejando a enorme presa que tinham trazido da terra dos filisteus e de Judá. David atacou-os desde o romper do dia até à tarde do dia seguinte. Só escaparam 400 jovens que fugiram montados em camelos. David recuperou tudo o que os amalecitas tinham tomado, libertando também as suas 2 mulheres. E não faltou ninguém, nem pequeno nem grande, nem filho nem filha, nem nada do espólio que os amalecitas tinham levado. David trouxe tudo de volta. E tomou todos os rebanhos e manadas, à frente dos quais os homens iam gritando: Eis a presa de David. David foi depois juntar-se aos 200 homens deixados na torrente de Besor e que por cansaço não o tinham podido seguir. Eles foram ao encontro de David e da sua tropa, e David saudou-os ao chegar junto deles. Mas todos os malvados e perversos que se encontravam na tropa de David começaram a dizer: Visto que eles não nos acompanharam, nada lhes daremos do espólio recuperado, salvo a mulher de cada um e os seus filhos. Que os recebam e se retirem. David disse-lhes: Não façais assim, meus irmãos, com o que o Senhor nos deu, depois de nos ter protegido e ter entregue nas nossas mãos a tropa que se tinha levantado contra nós. Quem poderia aceitar a proposta que fazeis? A parte dos que ficaram junto às bagagens será igual à daqueles que foram ao combate. Faça-se a divisão com equidade. A partir daquele dia, David estabeleceu em Israel este costume e este direito, que tem vigorado até hoje. Voltando a Siclag, David enviou uma parte do espólio aos anciãos de Judá, seus parentes, com esta mensagem: Recebei este presente, proveniente do espólio tomado aos inimigos do Senhor. Enviou também presentes aos de Betel, de Ramote Negueb, de Jatir, de Aroer, de Shifamote, de Estemoá, de Racal, aos das cidades de Jeramiel, aos das cidades dos Canitas, aos de Ormá, aos de Borachan, de Ataque, de Hebron e de todas as cidades por onde David tinha passado com os seus homens. Primeiro livro de Samuel 31. Entretanto, deu-se a batalha entre os filisteus e Israel, e os israelitas fugiram diante deles, caindo feridos de morte no monte Gilboá. Os filisteus atiraram-se contra Saul e seus filhos, matando Jonatas, Abinadab, Malquishuá, filhos de Saul. Toda a violência do combate desabou sobre Saul. Os arqueiros descobriram-no e feriram-no gravemente. Saul disse ao seu escudeiro: Tira a tua espada e trespassa-me, para que não venham esses incircuncisos, me trespassem e escarneçam de mim. Mas o escudeiro não o quis fazer, pois se apoderou dele um grande terror. Então Saul tomou a sua espada e atirou-se sobre ela. O escudeiro, vendo que Saul estava morto, arremessou-se ele próprio sobre a sua espada e morreu junto dele. Assim morreram naquele dia Saul e os seus 3 filhos, o seu escudeiro e todos os seus homens. Os israelitas que moravam do outro lado do vale e além Jordão, vendo a derrota dos homens de Israel e a morte de Saul e seus filhos, abandonaram as suas cidades e fugiram. Os filisteus vieram e estabeleceram-se nelas. No dia seguinte, os filisteus foram recolher os despojos dos cadáveres e encontraram Saul e os seus 3 filhos caídos sobre o monte Gilboá. Cortaram-lhe a cabeça, despojaram-no das suas armas e espalharam a notícia por toda a terra dos filisteus, para que se publicasse esta vitória nos templos dos seus ídolos e entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarté e suspenderam o seu cadáver nos muros de Bet-Shan. Quando os habitantes de Jabés de Gileade souberam o que os filisteus tinham feito a Saul, os mais valentes puseram-se a caminho e marcharam toda a noite. Tiraram das muralhas de Bet-Shan os cadáveres de Saul e dos seus filhos e trouxeram-nos para Jabés, onde os queimaram. Recolheram os ossos e enterraram-nos debaixo da tamareira de Jabés. E jejuaram durante 7 dias. Salmo 18. Ao diretor do coro,
do servo do Senhor David, que dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou do poder de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse então: Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, fortaleza e proteção. O meu Deus é o abrigo em que me refugio, o meu escudo, o meu baluarte de defesa. Invoquei o Senhor, que é digno de louvor, e fui salvo dos meus inimigos. Cercaram-me as ondas da morte, e as vagas destruidoras encheram-me de terror. Envolveram-me os laços do abismo e lançaram-me as suas redes fatais. Na minha angústia invoquei o Senhor e gritei pelo meu Deus. Do seu santuário ele ouviu a minha voz. O meu clamor chegou aos seus ouvidos. A terra tremeu e foi sacudida, as bases das montanhas estremeceram por causa do ardor da sua ira. Subia fumo das suas narinas e da sua boca um fogo devorador. Dele saíam carvões acesos. Inclinou os céus e desceu com densas nuvens debaixo dos seus pés. Cavalgou sobre um querubim e voou, transportado nas asas do vento. Fez das trevas o seu véu, das águas fundas e das nuvens densas a sua tenda. Ao fulgor da sua presença, as nuvens transformaram-se em granizo e carvões acesos. O Senhor trovejou dos céus e o Altíssimo fez ouvir a sua voz. Ele desferiu as suas flechas e dispersou os inimigos, lançou os seus relâmpagos e pô-los em fuga. Então apareceram as profundezas do mar, ficaram à vista os alicerces da terra. Tudo, ó Senhor, por causa das tuas ameaças e pelo sopro impetuoso da tua ira. Do alto Deus interveio e recolheu-me, tirou-me das águas caudalosas. Livrou-me de inimigos poderosos, de adversários mais fortes do que eu. Atacaram-me no dia da adversidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Retirou-me para um lugar seguro, libertou-me porque me quer bem. O Senhor recompensou a minha retidão, retribuiu-me pela pureza das minhas ações, porque segui os seus caminhos e não me afastei do meu Deus pelo pecado. Todos os seus mandamentos estão diante de mim e nunca rejeitei os seus preceitos. Tenho sido sincero para com ele e guardei-me do pecado. O Senhor retribuiu-me pela minha retidão, pela honestidade das minhas ações diante dele. Ó Deus, tu és fiel a quem te é fiel. És sincero com quem é sincero para contigo. És leal com os que te são leais e astuto com os que são astutos. Na verdade, tu salvas o povo humilde, mas humilhas os de olhar altaneiro. Senhor, tu mantens acesa a minha lâmpada. Tu, ó meu Deus, iluminas as minhas trevas. Contigo poderei investir contra um exército. Com o meu Deus saltarei muralhas. Os caminhos de Deus são perfeitos. A palavra do Senhor é provada no fogo. Ele protege os que nele confiam. Quem é Deus senão o Senhor? Quem é um rochedo senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me rodeia de fortaleza e torna plano o meu caminho. Ele dá aos meus pés a agilidade do veado e faz-me andar seguro nas montanhas. Ele adestra as minhas mãos para o combate e os meus braços para retesar o arco de bronze. Tu deste-me o teu escudo protetor, a tua direita amparou-me e a tua bondade fez-me prosperar. Deste largueza aos meus passos para que os meus pés não vacilassem. Persegui os meus inimigos e alcancei-os. Não retrocedi sem os ter derrotado. Bati-lhes e não puderam levantar-se. Caíram debaixo de meus pés. Tu deste-me forças para o combate. Abateste diante de mim os meus adversários. Apresentaste-me de costas os inimigos, para que eu pudesse exterminar os que me odiavam. Pediram auxílio, mas ninguém os socorreu. Invocaram o Senhor, mas ele não os ouviu. E eu dispersei-os como o pó levado pelo vento. Calquei-os como a lama dos caminhos. Livraste-me das contendas de um povo e puseste-me à frente das nações. Povos desconhecidos prestaram-me vassalagem. Mal ouviram falar de mim, logo me obedeceram e os estrangeiros me cortejaram. Porém, os estrangeiros fraquejaram e saíram a tremer dos seus abrigos. Viva o Senhor! Bendito seja o meu protetor! Glorificado seja o Deus que é a minha salvação! Ele é o Deus que assegurou a minha vingança e submeteu os povos ao meu poder. Livrou-me dos meus inimigos, ergueu-me acima dos meus adversários e libertou-me das mãos do homem violento. Por isso eu te louvarei, Senhor, entre os povos, e cantarei hinos ao teu nome. Deus dá grandes vitórias ao seu rei e usa de bondade com o seu ungido, com David e seus descendentes para sempre.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Pai, agradecemos-te este livro. Agradecemos vermos a história de Saul e de Samuel antes e agora de David, ungido do Senhor. Agradecemos mostrar-nos que as nossas escolhas nos podem aproximar de Ti ou afastar-nos de Ti. Pedimos que nos ajudes, sempre com o dom do Teu Espírito, a escolhermos sempre a Tua vontade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olá, mais uma vez, eu sou o Padre Simão Cruz Ferreira. É bonito rezar este salmo no seu contexto. O dia em que o Senhor o livrou, David, do poder de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. O salmo, além do louvor a Deus, está cheio de imagens de guerra. Na nossa mentalidade, bem, hoje em dia já não nos diz assim tanto, mas para um israelita que vivia com medo de ser atacado e vivia a conquistar a terra prometida, que com Saul ainda não estava completa, tem outro sabor e sentido as palavras. Permitam-me ler assim alguns versículos. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, fortaleza e proteção. O meu Deus é o abrigo em que me refugio. O meu escudo, o meu baluarte de defesa. Ele protege os que nele confiam. Quem é Deus senão o Senhor? Quem é um rochedo senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me rodeia de fortaleza. Tu destes-me o teu escudo protetor. A tua direita amparou-me. De facto, no seu conjunto, este salmo é uma ação de graças pelas grandes vitórias que o Senhor deu ao seu rei, identificado no último versículo com David e a sua descendência, na qual a tradição cristã viu facilmente Cristo, o verdadeiro ungido do Senhor, o verdadeiro cantor, o verdadeiro rei, que no meio das nações entoou este cântico e ao qual todas respondem. Diz a carta aos Hebreus que o Filho de Deus, nos dias da sua vida terrena, apresentou orações e súplicas àquele que o podia livrar da morte, com grande clamor e lágrimas, e foi atendido por causa da sua piedade. Mas a tradição também viu representada neste salmo a Igreja e os seus membros, ao qual São Paulo recomenda, na carta aos Efésios: tornai-vos fortes no Senhor e na sua força poderosa, revesti-vos da armadura de Deus, para terdes a capacidade de vos manterdes de pé contra as maquinações do diabo, porque não é contra os seres humanos que temos de lutar, mas contra os dominadores deste mundo de trevas e contra os espíritos do mal. Mas esta linguagem da guerra pode continuar a ser transportada, mas agora para a nossa vida espiritual, como temos visto e vivido. Só mais uma coisa sobre o Salmo. No versículo 19, a tradução lida diz: libertou-me porque me quer bem. A tradução litúrgica que usamos na missa, na liturgia das horas, diz: o Senhor salvou-me porque me tem amor. É um bocadinho diferente, não é? Deixar que o Senhor me salve e me ame. Deixem. Eu não tenho de conquistar esse amor. O Senhor salvou-me porque me tem amor. É um amor que eu não conquisto, é um amor primeiro. E isso desarma-me. Isso faz com que eu possa baixar a guarda porque eu não tenho de conquistar. Posso tirar as máscaras, posso tirar a maquilhagem. Não é preciso de fazer para ser escolhido e amado. Mas é porque eu sou amado que eu quero fazer o bem, que eu quero amar o amor. E voltando para o primeiro livro de Samuel, neste capítulo 29, os filisteus e os israelitas prepararam-se para a guerra. David está entre os filisteus, mas os príncipes filisteus não confiam nele, com receio de que em plena batalha se volte contra eles para servir Saul. Aquis, o rei, confia, sim. Mas Aquis então acaba por ceder e manda David regressar, impedindo-o de participar no combate. O que eu imagino que David agradeça. E David diz, curiosamente: que fiz eu? Portanto, finge sentir-se ofendido com a ordem de ser afastado. No seu íntimo, porém, é provável que seja aliviado de escapar deste dilema moral. E depois diz: os inimigos do meu Senhor. E aqui é vago deliberadamente, é interessante o texto. Aquis entende que David se refere aos israelitas, e o seu Senhor seria Aquis, mas o leitor sabe que David tem em mente os inimigos de Israel e do rei Saul, a quem já chamou, por exemplo, nos capítulos 24 e 26, meu Senhor. Bem, no capítulo 30, ao regressar a Siclag, portanto não vai para a guerra, regressa a Siclag, esta cidade que lhe foi dada, e aos seus homens, David encontra a cidade incendiada e saqueada pelos amalecitas, que raptaram as mulheres e os filhos. David parte com 400 dos seus 600 homens, pois 200 ficam para trás por estarem esgotados. Um servo egípcio, abandonado por um senhor amalecita, vai indicar o paradeiro do inimigo. David vai lá e recupera tudo o que tinha sido levado. E surge então uma discussão entre os seus homens sobre a partilha dos despojos, que David resolve, afirmando que também os que ficaram para trás devem receber parte igual. Uns serviram a comunidade ao lutar,
outros ao guardar a terra para não ser outra vez saqueada. Este capítulo mostra a sabedoria de David por 3 vezes. Primeiro, David volta a pedir indicações a Deus. A primeira coisa que faz quando percebe o que se passou com a sua cidade, as suas mulheres e filhos, é: vamos perguntar ao Senhor. Ele já aprendeu a perguntar a Deus, nada mal. Segundo, dar a todos parte dos despojos é importante para manter o povo unido. Todos têm um propósito, apesar de nem todos terem ido para a batalha. Aqueles que ficam em casa, até esses têm um propósito. E terceiro, David envia presentes aos anciãos de Judá. Por um lado, este é um gesto de agradecimento por terem assistido David na luta contra Saul. Mas por outro, é uma ação política para ganhar o apoio de Judá e facilitar a sua subida ao trono. David está muito perto de unir as tribos de Israel, de se tornar o rei de Israel. E faz isto mostrando que está cá para cuidar deles, que não tem medo de ir para a batalha e cuidar de todas as tribos. E depois o último capítulo do livro, capítulo 31, retoma a batalha entre os filisteus e israelitas, do capítulo 29, em que Israel é derrotado. Os filhos de Saul, incluindo Jónatas, morrem. E o próprio Saul acaba por se suicidar, juntamente com o seu escudeiro, encerrando tragicamente o livro. Saul, a figura trágica do primeiro livro de Samuel, chega ao seu fim trágico. O seu comportamento autodestrutivo culmina num ato de suicídio autodestrutivo, seguido da profanação violenta do seu cadáver. A morte de Saul ocorreu por volta do ano 1000 a.C. E os filhos de Saul, 3 dos 4, morrem na batalha. O único sobrevivente, Isbosete, tentará reclamar o trono após a morte de Saul, no 2º capítulo do 2º livro de Samuel. De facto, o Salmo 18 e 1 Samuel 29 a 31 ensinam-nos a confiar na providência de Deus, a agir com justiça e sabedoria e a liderar com um coração íntegro, mesmo em tempos de incerteza e conflito. Amanhã avançamos para o 2º livro de Samuel e para o 1º livro das Crónicas. Eu já não vos vou acompanhar nesta viagem deste lado, mas volto para o vosso lado. Rezemos uns pelos outros. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E no final deste dia 119, completámos a leitura do 10º livro da Bíblia. Estamos muito bem encaminhados. Um abraço em Cristo. Até amanhã.